mais um Amodincast. Hoje vamos falar sobre reprodução assistida e a sua evolução. Olá, doutora Paula, tudo bem? Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho de como começou a reprodução, Muito bem. qual está sendo o caminho da reprodução e o que a gente ainda pensa em descobrir, né? Muito bem. Então, sempre que eu converso com as pacientes, eu falo como que foi lá na década de 80, quando surgiu a reprodução. Muitas coisas são relatos, inclusive, do meu pai, e que agora tem o livro, né, Os Pioneiros da Reprodução, com todos os médicos que falaram como que foi essa caminhada lá na década de 80. Muito bem. Bom, quando começou a reprodução, a gente ainda não conhecia muitas coisas, não existiam as drogas para estimular o ovário. Então, como o ovário ainda era pequenininho, você precisava colher óvulo, era por laparoscopia, ainda era pela barriga. Colhia um óvulo, porque não tinha medicamento para agir no ovário para recrutar uma quantidade maior. Não existia o ICSI, então colocava esse óvulo junto com o espermatozoide e torcia para ele fertilizar. Explica um pouquinho para o pessoal o que é o ICSI, doutora. O ICSI é uma tecnologia que surgiu depois, que a gente seleciona aquele espermatozoide e com um robozinho a gente coloca ele dentro do óvulo para aumentar a fertilização. Uau. Como isso não existia, então a gente colocava numa plaquinha aquele óvulo, colocava o espermatozoide ao redor e pedia para o espermatozoide, torcia para ele conseguir fertilizar esse óvulo. Certo. Como não existiam os meios para o desenvolvimento desse embrião, se fazia uma outra laparoscopia e colocava aquele embriãozinho que ainda estava na fase só de pronúcleo ali fertilizados, na trompa, porque é onde ocorre a fertilização. Certo. Com o passar do tempo, os médicos voltaram muito da atenção em relação ao estímulo do ovário, para que se conseguisse colher uma quantidade maior de óvulo, para que pudesse ter um êxito maior. Daí surgiram as drogas para estimular o ovário. Essas drogas faziam com que o ovário ficasse num tamanho maior, e daí a gente descobriu que dava para fazer essa coleta através do ultrassom transvaginal, que já era muito melhor do que fazer uma laparoscopia. Sim. O principal desafio era ver o desenvolvimento desse embrião. Então, a tecnologia se voltou muito para os meios de culturas para ajudar o desenvolvimento desse embrião. Chegamos então ao embrião do terceiro dia. O embrião de terceiro dia normalmente tem em torno de 8 células. Por quê? Os 2 pronúcleos se fundem, começa a divisão celular. Então, primeiro dia 2 células, 4 células, 8 células. A partir dali, não se conseguia mais o desenvolvimento do embrião, ainda não existia tecnologia para isso. Entendi. Naquele momento, os cientistas falaram e pensaram em avaliar aqueles embriões de forma genética. E foi feita a biópsia dessas células para avaliar se esse embrião era geneticamente bom ou não. Mas era no terceiro dia de vida. Algumas células falavam que o embrião era bom, outras células falavam que ele eram ruins. E daí, alguns desses embriões, infelizmente, foram sacrificados. Depois a gente entendeu que o embrião tinha um mecanismo que a gente falava de clean self. Às vezes ele se desfazia dessa célula ruim, continuava a divisão celular dele e podia dar um bebê bom. E daí, novamente, as pesquisas se voltaram para o desenvolvimento do embrião e que nós conseguimos chegar à fase de blastocisto, que é o embrião do 5º dia. Essa é a fase máxima que a gente chega no laboratório. Porque depois disso, o embriãozinho já tem a trofectoderma, que são as células que ficam ao redor, que vai formar placenta, córeo e líquido amniótico. E essas células começam a se abrir para que o embrioblasto consiga se implantar no útero da mulher. Quando chegou na fase de blastocisto, isso daí eu já estou falando na década de 2000, que já foi um grande desafio. Certo. A gente começou a perceber que era muito mais importante você ter um embrião com qualidade do que ter a quantidade de muitos embriões. Certo. E daí se voltou novamente a avaliação genética desses embriões. Muito bem. E voltou a biópsia, que era o PGTA, que a gente pega essas células da trofectoderma. E em 2020, outra tecnologia, que é o NICS, que é a avaliação genética não invasiva, tentando não ser invasiva ao embrião, tentando dar menos dano ao embrião. Certo. Hoje existem essas 2 tecnologias, ambas têm benefícios e indicações. Não é indicado para todo mundo que vai fazer uma fertilização. Certo.
Por quê? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz com o embrião, por mais que a gente tente não ser invasivo ou a gente tente não danificar, ele vai sofrer aquele estresse. Por isso que a avaliação genética hoje é indicada para pacientes mais velhas, então acima de 40 anos isso já está muito bem documentado. Muito bem. Pacientes acima de 38 anos é discutido e depende muito da reserva ovariana dessa mulher. Certo. Pacientes com falha de implantação, que depois a gente pode conversar, desde que essa falha tenha sido com um embrião de boa qualidade, que é o blastocisto, ou aborto de repetição. Ou naqueles casos em que o casal tem alguma alteração genética documentada para a gente tentar diminuir a chance de embriões mal formados. Uau! Depois que a gente chegou nesse nível em relação ao embrião, mesmo assim tinha algumas pacientes que não engravidavam. Daí se voltaram alguns estudos para o endométrio. Certo. E a gente imaginava que, bom, para o embriãozinho se implantar, ele precisa, para uma paciente engravidar, precisa do embriãozinho e precisa do endométrio. Muito bem. E vieram pesquisas vinculadas a isso. Então veio o ERA para falar da janela de implantação em relação à presença de genes que seriam necessários para que essa implantação ocorresse. Surgiram também estudos para observar se a cavidade possuía uma infecção ou não, que é a endometrite. E daí a gente tem a esteroscopia diagnóstica, a gente tem o EMA e o ALICE que faz essa biópsia para fazer a cultura desse meio do endométrio para ver se tem infecção. Nossa. Mesmo assim, algumas pacientes ainda não engravidavam. Uau. E daí se voltaram algumas pesquisas para a comunicação entre o endométrio e o embriãozinho. E daí entra os estudos vinculados à parte imunológica, a parte de ambiente uterino, de equilíbrio, que a gente fala muito da suplementação, das vitaminas, para que o meio esteja mais propício para que ocorra essa implantação. E recentemente tem se falado muito dessa avaliação imunológica, que é o KIR, que é uma avaliação genética da mulher, que é indicada para os casos de falha de implantação, porque sempre foi uma discussão. Antigamente a gente achava que o embriãozinho, por ter uma carga genética do marido, ele seria um corpo estranho para o corpo daquela mulher. Certo. E a gente acabava indicando muito corticoide. Só que a gente começou a perceber que a reação imunológica ela é necessária para a implantação. Muito e bem. Que algumas pacientes poderiam estar tendo um prejuízo nessa comunicação com o uso do corticoide. Uau. O KIR avalia se essa mulher tem uma propensão maior ou não à parte imunológica. Então a gente faz o estudo imunológico da mulher, essa mulher pode ser AA, AB ou BB. O BB é que não tem uma resposta imunológica exacerbada. Então são as mulheres que podem receber 2 embriões e que não vão ter prejuízo com os 2 embriões. Certo. E se elas utilizarem o corticoide pode atrapalhar esse processo da implantação. Uau. O AA está mais vinculado a aborto e falha de implantação. São as mulheres que vão se beneficiar com apenas a transferência de um embrião, porque vão receber uma carga genética menor do que 2, e elas sim vão se beneficiar com o uso do corticoide ao receber esse embriãozinho. Muito bem. Então eu sempre explico para a paciente que tem um caminho. Sim. A gente ainda precisa evoluir mais, porque certo. Mesmo os melhores centros ainda não chegaram em 100% de taxa de gravidez. Uau. E muita coisa ainda é pesquisa. Sim. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, resiliência, sim. Entender a caminhada. Tem pacientes que chegam na clínica muitas vezes angustiados, sim. E falando, olha, eu quero fazer tudo que tem disponível para eu saber se eu vou levar o nenê ou não. Uau. E existem as indicações precisas, sim. Porque senão a gente começa a onerar o casal de forma desenfreada, e isso vai impactar tanto do lado financeiro quanto do lado emocional. Sim. Então eu digo que sempre a gente vai caminhando entendendo o que é melhor para cada casal. Isso. Não existe, doutora, igual a doutora até sempre mesmo fala, né? Não existe assim, vamos fazer com esse casal de início tal procedimento. Tem que ser tudo investigado, analisado
E diante de todas essas pesquisas, toda essa evolução que a doutora mesmo citou agora, imagina ainda o que não tem para ser ainda evoluído e estudado. Inclusive, acreditamos que tem pesquisas em andamento, né, doutora? Isso. Então, eu sempre falo para um casal, muitos chegam aqui ansiosos, Sim. achando que tem que começar a fertilização, tomar a medicação, colher o óvulo, que daí o bebezinho tá ali, né? Uhum. E eu falo, não adianta ir para uma fertilização se a gente não sabe nem como que tá a base ali. Muito bem. Para eu ir para uma fertilização, para aumentar a chance de eu colher os óvulos com qualidade, que vai me dar embriões com qualidade, eu tenho que ver se o corpo dessa paciente tem equilíbrio. Certo. Eu tenho que repor as vitaminas que são necessárias para que eu tenha o maior benefício possível numa fertilização in vitro. Sim. Eu tenho que ver se existe uma infecçãozinha dentro do útero, porque ela pode atrapalhar na implantação. Muito bem. Eu sempre digo que nunca é dar o remédio, colher e ver o que acontece. Uhum. A gente tem que ter todo um preparo para a gente chegar para a fertilização. Sim. E as pesquisas sempre surgem. Por quê? Porque a gente nunca está contente com o resultado, a gente sempre quer evoluir. E daí entram pesquisas que hoje estão em andamento. Uma é do meu doutorado, que é para avaliar melhor essa microbiota uterina. Muito bem, parabéns. Existem pesquisas que é com PRP, que é fator de crescimento plaquetário, tentando ajudar as pacientes com uma baixa reserva, sendo aplicada no ovário para ver se a gente consegue reativar esse ovário. O KIR também é uma pesquisa que tem sido muito discutida dessa parte imunológica, que a gente também vem há um tempo colhendo esses resultados. Muito bem. E eu acho que sempre terá pesquisas que irão nos motivar a buscar resultados melhores. Muito bem. É isso que me encanta no trabalho de vocês, que não vocês só não executam o que está comprovado qualquer coisa assim, vocês estão buscando melhorias e soluções, né? Porque com certeza eu imagino que vocês não entrou um casal, vamos fazer gestar e ponto. Não, vocês pegam as dores desse casal. Eu vejo sempre que é uma vitória quando aparece um positivo, então vocês vibram junto, né? Vocês veem todo o lado emocional desse casal. A gente torce e sofre juntos. Exatamente, eu vejo o sofrimento, eu vejo a alegria. Então, assim, eu vejo a busca incessante por soluções. É isso que eu vejo aqui na clínica. E eu, assim, me surpreende muito. Muito. Meus parabéns, né? Eu sempre falo. É uma honra estar aqui com eles, que são tão inteligentes, que até esses dias eu brinquei com a Paula, né? Algo tão simples é muito complexo. Bem isso mesmo. Um QI tão elevado assim, né, Paula? Mas a gente vê, assim, isso surpreende muito. Ver essas soluções que eles trazem, essas pesquisas incessantes para sempre alegrar o coração de todos. É isso que eu vejo. É uma área que a gente tenta, ao máximo, ter uma responsabilidade profissional e emocional. Sim. Tanto é que, infelizmente, a gente fala isso para todos os casais, a gente não pode prometer o bebê, porque, assim como todas as clínicas, a gente não tem 100% de taxa de gravidez, mas a gente vai se comprometer a sempre tentar fazer algo diferente e buscar novas soluções. Muito bem. Então, às vezes vem um casal aqui e fala, se não der certo, quando a gente já pode tentar a segunda? Uhum. E a gente sempre fala, primeiro a gente tem que tentar entender o porquê que deu errado. Muito bem. O que a gente pode fazer de diferente? Uhum. O que a gente pode tentar buscar de diferente para a gente tentar novamente? Sim. Para daí a gente ir para uma outra tentativa. Sim. Porque a gente sabe que o peso do beta negativo é muito pesado. E a gente sempre está tentando buscar algo diferente. Sim. Porque, ao nosso ver, repetir exatamente a mesma coisa talvez não dê resultados diferentes. Sim. Então, quando a gente tem o beta negativo, a gente sempre fala para o paciente, é aí que precisa voltar, é aí que a gente precisa conversar, que a gente precisa se reestruturar e entender como que a gente vai para uma segunda tentativa. Muito bem. E com tudo isso, nós também, como nós já falamos em algum outro podcast, que às vezes, igual você falou, né? O paciente chega, quero uma FIV, e eu sei que a FIV vai resolver, nós precisamos de uma FIV. Só que às vezes outros procedimentos já resolvem antes de chegar na FIV, né, doutora? Sim, eu tô com uma paciente que ela tem 39 anos e daí ela procurou a nossa clínica e ela já tinha dito que ela queria ir para a fertilização,
que ela queria inclusive fazer a avaliação genética dos embriões por causa da idade. E nós investigamos, ela tinha uma infecçãozinha no útero que deveria ser tratada. A reserva ovariana dela, para a idade dela, não era uma reserva ruim. O sêmen era um pouquinho limítrofe, então a gente encaminhou para o Dr. Rafael. O Rafael fez uma investigação e fez um estímulo também na parte seminal. A gente tratou a infecçãozinha uterina dela e a paciente engravidou espontaneamente. Uau. Sem a gente induzir, ela ligou, falou, doutora, não desceu a menstruação porque eu queria fazer a FIV no outro mês, colhe o beta positivo, ela não acreditou, repetiu, beta subiu, fez ultrassom precoce que não era para ter feito, pegou saco gestacional, não pegou embrião, e eu assim, tenha paciência porque vai aparecer o embriãozinho. E ela fazendo ultrassom na cidade dela a cada 2 dias, pela ansiedade dela. E, enfim, apareceu o embriãozinho. Eu falei para ela, agora você está confiando, você está acreditando? Porque quando a gente fala, olha, a infecçãozinha pode atrapalhar. Eu acho que muitas acham que seria algo tão simples que não é isso que está dificultando uma gestação. Sim. E a gente trata e às vezes não precisa de nada mais... de nada de tecnologia. Sim, ela engravidou naturalmente. Às vezes o casal está preparado para algo mais complexo. Aí acaba sendo resolvido por uma simples investigação, entre aspas, não simples, né? Mas por uma investigação mais correta, né? Por um equilíbrio do metabolismo. Uau. E a gente evitou uma fertilização. Uau. E mesmo indo para a fertilização sem ter checado essas coisas, haveria uma grande chance dessa fertilização não dar certo. Pois é. Então a gente sempre fala que vamos começar pelo básico, pelo início, pelo equilíbrio do corpo, pelo metabolismo. Vamos checar o que a gente pode modificar para depois a gente ir para o tratamento. Certo. Então a importância dos exames, né, doutora, também entra isso. A importância da avaliação correta, dos exames corretos e de sempre estar buscando isso também, né? Não é assim. Quero gestar e agora. Não consegui, tentei, não consegui. Não é isso. Eu acho que a mulher ela tem que estar sempre buscando exames, checando o útero, chegando a reserva no geral, né? Eu acho que o casal precisa encontrar um médico em que ele se identifique. Muito bem. Em que ocorra empatia, em que ocorra uma individualização, que ele entenda o processo, que entenda por que é necessário alguns exames. E isso tem que individualizar, não é o mesmo exame para todo mundo. Muito bem. Então, a gente sempre tem que lembrar que uma consulta começa com uma anamnese. Uma anamnese é uma conversa. Sim. E a gente entender o que o casal passa, quando começou essa procura, como que é a rotina de vida de cada casal. Então, a gente faz toda uma conversa. Primeira consulta geralmente dura 1h30. Legal. Porque a gente tem que entender o que esse casal come. E sempre o casal. Obviamente, o que come, se faz atividade física, se tem alergia a algum remédio, se já fez algum tratamento, como que é a vida desse casal. Sim. Depois vem um exame físico, e que ali a gente vai tentar avaliar a pele, se tem queda de cabelo, se tem pilificação no mamilo, se tá corada. A gente olha a mão para ver se a unha tá quebradiça, para a gente pensar numa deficiência de zinco. Legal. A gente olha o peso, a gente olha o colo do útero, se tem alguma ectopia, para daí sim a gente solicitar os exames que serão necessários. Uau, maravilha, doutora. Acho que é isso sobre a evolução. E existem, atualmente, vocês estão fazendo alguma pesquisa? Acredito que sim. Pesquisa, algum estudo, com alguma novidade de solução para as pessoas? Então, hoje tem a minha pesquisa do doutorado, que é da microbiota uterina e vaginal. Existe o PRP, que é o fator de crescimento plaquetário no ovário. Existe essa parte imunológica COOKIR. E existem também alguns estudos vinculados à parte ali do laboratório. Legal, parabéns. Estamos ansiosos para as soluções e para os resultados dessas pesquisas. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Em breve, mais outros podcasts aí esclarecedores para nossa audiência. Obrigada. Deu quanto tempo, Hudson? 20 minutos. Aí, perfeito. Muito bem. Vamos fazer mais? E seu pai, hein?